Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Argo Drive S-Design. É um pacote opcional, mas que transforma bastante o carro. Na avaliação completa a gente fala de todos os detalhes para vocês, mas esse aqui é o nosso vídeo de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o Fiat Argo nessa versão, para testar na prática itens como direção, suspensão, também isolamento acústico, sem sombra de dúvidas o desempenho, o consumo e etc. Lembrando que esse carro não tem assistências à condução, então não teremos um vídeo dedicado a isso. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do interior dessa versão S-Design do Fiat Argo e vamos lá para a estrada, então, conferir como que esse carro se comporta. Bom, pessoal, estamos finalmente aqui na rodovia dos Bandeirantes. Como vocês bem sabem, aqui é onde a gente começa o nosso teste de viagem. E como em todo começo de teste de viagem aqui no canal, eu já resetei pra gente o nosso trip de consumo B. Nesse caso aqui, o Fiat Argo tem dois trips de consumo, então o primeiro ele está na média total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí, pra gente conferir, mesmo incluindo os percursos de cidade, com trânsito um pouquinho mais intenso, incluindo também o de estrada e aceleração. Mas o trip B aqui a gente vai conferir como que é o consumo 100% rodoviário. Chegando no pedágio a gente então vai descobrir como que ficou essa média e depois do pedágio a gente vai então pisar fundo no acelerador para testar o desempenho deste carro. E tá aumentando a chuva aqui, hein? A gente já pode falar de isolamento acústico inclusive. Mas primeiro eu gosto de citar para vocês o conjunto mecânico. Neste caso aqui a gente tem nessa versão Drive S-Design, lembrando, o S-Design ele é um pacote opcional, mas você tem como base, digamos assim, a versão Drive. Então se você não optar por esse pacote opcional do S-Design, você leva o mesmo conjunto mecânico, porém com menos equipamentos e um visual um pouco mais simples, um pouco mais pobre, digamos assim. E nessa versão Drive a gente tem também a opção de motor 1.0 aspirado, porém aí com câmbio manual, você não tem nenhuma opção de câmbio automatizado ou automático. E quando eu falo de motorização, estamos falando do propulsor 1.3 Firefly, aquele de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível, que traz uma potência máxima de 107 cavalos com etanol e 98 cavalos com gasolina. Já o torque máximo é de 13.7 com etanol e 13.2 com gasolina. Lembrando vocês que estamos aqui abastecidos com gasolina, então considerem os números mais baixos de potência e de torque, ainda mais que estamos aqui com o ar-condicionado ligado, então ele perde um pouco mais de potência em razão disso. Isso é normal em todos os carros. Pegamos um trecho aqui de chuva intensa, mas agora que melhorou um pouquinho, vou voltar a falar para vocês do nosso assunto anterior. Eu quero lembrar vocês que esse motor 1.3 Firefly, ele é basicamente o mesmo do 1.0, a concepção em geral é a mesma, porém com um cilindro a mais. Então lá você tem 3 cilindros, aqui você tem 4, ambos em linha, obviamente. E neste caso aqui, junto com esse motor, existe uma transmissão do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Como eu já expliquei várias vezes para vocês, como que funciona esse tipo de câmbio. No câmbio automático convencional você tem aquele conversor de torque e de fato as engrenagens. Então você troca a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, assim por diante, vai trocando as engrenagens que são as relações de marcha. Aqui no CVT não, você tem duas polias que são variáveis, então ele vai adequando a rotação do motor de acordo, por exemplo, com a subida, com o quanto de força que você aplica. Olha que diferença, né? Baita chuva que tava agora. Mas de acordo com a força que você aplica no pedal do acelerador e etc. Ele não necessariamente aumenta a rotação de acordo com a velocidade do carro. No câmbio automático convencional isso sempre acontece, né? Você não consegue andar, por exemplo, a 130 km por hora em segunda marcha. E logicamente a tração aqui do Fiat Argo é somente dianteira. Agora eu quero aproveitar para falar para vocês sobre suspensão, sobre o conforto deste carro. Para isso, vamos pegar essa faixa aqui um pouco mais desnivelada, saindo aqui da faixa com mais qualidade, né, digamos assim, e a gente percebe o seguinte: o Fiat Argo é um carro bem confortável e é algo meio padrão da Fiat. Embora eu ache esses bancos um pouco duros, principalmente levando em conta ser Fiat,
que geralmente possui um banco um pouquinho mais macio, aqui me incomoda um pouquinho. Mas no quesito suspensão em si, você vê uma calibração de fato mais voltada ao conforto. Não que ele seja extremamente macio, ele ainda tem uma certa solidez, mas, de novo, mais voltado para o conforto do que para a dinâmica ou para esportividade, né? E eu quero aproveitar também para falar para vocês sobre isolamento acústico. Nesse carro eu confesso que não é muito bom. Talvez vocês já percebam até no próprio vídeo. A gente testou aqui recentemente o Volkswagen Polo Track, que, falando de preços, é até mais barato do que este carro. Já aproveito para citar para vocês que hoje o Fiat Argo custa, na versão base Drive, R$102 mil aproximadamente, com esse motor 1.3 e câmbio CVT. Mas você adicionando o pack S-Design, ele vai para aproximadamente R$106 mil. Aí neste caso aqui você tem mais R$900 da pintura, então você chega ali nos 107 aproximadamente. O Polo Track que a gente testou aqui recentemente está na faixa de R$96 mil. Então ele é um pouco mais barato e tem um isolamento acústico não super primoroso, mas ao meu ver consideravelmente melhor em relação ao Fiat Argo. E reparem, pessoal, estamos aqui a 100 km por hora em um pouquinho menos de 3 mil rotações. Vou pisar um pouco mais forte no pedal. Não sei se vocês conseguiram notar, porque a gente teve aqui alguns caminhões do lado que também prejudicam bastante a nossa qualidade sonora, já que o isolamento acústico é um pouco mais simples. Mas, ó, acho que agora vocês puderam escutar bem. Quando a gente passa um pouquinho de 3 mil rotações, esse carro faz um barulho de motorização bem estranho, um barulho um pouco mais grave. Se eu não me engano, a gente percebeu isso também lá no Fiat Pulse S-Design, que é basicamente uma evolução do Argo, né? Eles usam plataformas parecidas e com esse mesmo motor 1.3 e câmbio CVT. Então eu acredito ser uma característica, digamos que comum, do motor 1.3 Firefly, mas incomoda bastante, porque aqui ele está bem silencioso, ó. Vou acelerar um pouquinho, passou de 3.500 rotações, percebam, ele fica é engraçado, mas é um barulho que incomoda. E como você aqui não tem um carro muito potente ou com muito torque, você precisa subir um pouco mais a rotação quando você precisa vencer uma ladeira ou algo nesse sentido, quando você precisa de uma retomada mais rápida. Então isolamento acústico, tanto para a motorização quanto para o barulho externo de vento ou de rolagem dos pneus, eu acho que fica devendo bastante. Para um carro, digamos que barato para as condições de hoje, dá para aceitar, mas poderia ser um pouco melhor sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre direção. A gente encontra aqui um acerto mais leve de direção, como é padrão nos Fiat também. Não é tão macio, tão leve quanto, por exemplo, os modelos da Citroën, mas confesso que fica ali bem próximo. Pelo menos, como você tem uma direção elétrica progressiva, na estrada ela fica consideravelmente mais rígida. Então aqui a gente percebe, ó, que ela não fica totalmente molenga. Porém, ela não é nada direta. Você pode notar que ele tem uma certa demora para responder ao comando de direção, ó. Você não tem um carro assim tão direto, ó. Perceberam que você tem como se fosse um delay, digamos assim? Normal para um carro mais confortável não ter uma direção assim muito responsiva, né? Muito rápida, digamos assim. Então não exatamente é um ponto negativo, é só uma característica deste carro. E eu acho que poderia ficar ainda um pouquinho mais rígido aqui na estrada, mas não chega a incomodar, longe disso. E como estamos chegando aqui no nosso pedágio, vou mostrar para vocês como que ficou a nossa média de consumo 100% rodoviária. Lembrando que estamos aqui abastecidos com gasolina e o carro está com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Nós tentamos rodar ali em torno de 110, 120 km por hora, mas por conta da chuva muito forte, a gente teve que reduzir consideravelmente a velocidade em algumas ocasiões. Então, provavelmente, a velocidade média ficou um pouco menor. O que a gente tem aqui, aliás, inclusive não temos velocidade média nesse painel de instrumentos, mas a gente vê no Trip B que rodamos 24,2 km em 14 minutos e um consumo médio de 17,4 km
por litro com gasolina e ar ligado. O Inmetro diz pra gente que em condições de estrada com gasolina ele faz 14,4 km por litro. Então nossa média sem dúvida foi consideravelmente superior. Eu acho inclusive um ótimo consumo, mas para um carro 1.3 que é bem leve, acho que poderia ser até um pouquinho melhor, fazendo, por exemplo, perto dos 19 km por litro, sendo que até o Nissan Sentra, por exemplo, que passou recentemente aqui por teste no canal, fez uma média muito próxima de 19 km por litro, também na gasolina. Então eu esperava ainda um pouquinho mais, mas dá para dizer que sim, o Fiat Argo S-Design é um carro consideravelmente econômico. E vale lembrar também que esse carro possui nessa versão 1.150 kg. E isso é muito importante porque está diretamente atrelado ao consumo e também o desempenho que nós vamos testar agora. Pessoal, vamos testar aqui o desempenho. Vou estabilizar a mais ou menos 30 km por hora. Pé no fundo. Ó, a gente vê uma certa demora aqui para responder. 80 agora. 90, 100, 110 e 120. Vou ser bem sincero, para um carro que não é 1.0 e sim 1.3, eu esperava um pouquinho mais. Confesso que eu esqueci de ativar ali o modo esporte, mas não vai fazer muita diferença, porque com o pé no fundo não muda muita coisa, tá? Vamos fazer um outro teste aqui, por exemplo, ó, 100 por hora, pé no fundo. Ó, ele sobe a rotação da mesma forma, tá? 110 agora. E vamos lá, 120. Ou seja, pessoal, como eu estava dizendo, ele lembra um pouco um carro 1.0. Claro, se você pegar um 1.3 manual, muito provavelmente ele vai ter um desempenho mais interessante. Até porque o CVT, mesmo simulando as marchas para diminuir aquela sensação de enceradeira que o CVT tem, que ele fica infinitamente, mesmo assim, o CVT ele dá uma impressão de que o carro não está andando muito, sabe? Que o carro está um pouco mais amarrado. Então, provavelmente a versão manual vai conseguir um desempenho um pouco mais interessante do que essa. Isso aqui é mais voltado, digamos, para conforto, né? Agora, de novo, para um motor 1.3, claro, não é turbo, 1.3 aspirado, mas eu esperava um desempenho um pouco mais ágil. De novo, comparando com o Polo Track que a gente testou recentemente, esse aqui nos dá a impressão de sim ter um desempenho um pouco superior, mas uma diferença bem pequena. Então, acho que já merecia um pouco mais de potência nessa motorização. Vamos fazer um último teste aqui. Voltando para 100 por hora, vamos estabilizar. 100 por hora, pé no fundo. Ó, ele faz como se fosse uma redução de marcha, né? Ele aumenta bastante o giro. 110. 120. Reparem, pessoal, que tudo bem, estamos numa subida com ar ligado e na gasolina. Então não são condições ideais. Na gasolina você tem menos torque e menos potência do que no etanol. Com o ar-condicionado ligado ele rouba um pouco mais de potência e na subida a situação piora. Mas é importante mostrar nessas condições para vocês, porque numa viagem você vai enfrentar isso com frequência, né? Não necessariamente você vai ter um percurso que seja tão ideal para o desempenho. Então eu quero saber também a opinião de vocês sobre o desempenho aqui do Fiat Argo S-Design. Comenta aqui embaixo já qual a sua opinião. Chegando aqui no final do nosso percurso de estrada, vamos conferir então como que ficou a média de consumo 100% rodoviária, mas agora considerando então essas aceleradas que a gente deu, o trecho inteiro de estrada. Quando a gente pega aqui o nosso Trip B, lembrando que infelizmente não temos a velocidade média informada no painel, mas a gente percebe que rodamos 36,3 km em 25 minutos aproximadamente, com um consumo de exatos 16 km por litro. Lembrando, gasolina, ar ligado. Então, considerando as aceleradas que a gente deu, é um bom consumo sim de combustível. Agora aumentou para 16,1. Ainda acho que poderia ser um pouco melhor, considerando ser um motor 1.3 aspirado e um carro leve, né? Mas ainda é um bom consumo. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Fiat Argo S-Design
é o seguinte, pessoal, não que eu não tenha gostado desse carro, mas a gente percebe que de fato ele tem uma concepção bem mais simples. Isso fica nítido, por exemplo, no isolamento acústico e também no conjunto mecânico, porque você percebe que não tem um desempenho assim tão agradável, não que ele seja completamente insuficiente, mas ele deixa a desejar, considerando que você paga mais, claro, por um motor 1.3 em relação ao motor 1.0 aspirado. Você tem aqui a vantagem do câmbio CVT, que nessa faixa de preço realmente é um destaque, já que a maioria dos rivais ainda trazem câmbio manual. Mas eu sinceramente acho meio áspera essa combinação entre o motor 1.3 Firefly e esse câmbio CVT de 7 marchas simuladas. Você tem realmente um ruído bem maior, passando de 3.000, 3.500 rotações, como eu mostrei para vocês. Às vezes ele dá uma certa, digamos que parecido com uma engasgadinha, que é natural do carro. A gente percebeu isso lá no Fiat Pulse S-Design também, com esse mesmo conjunto mecânico. E tem outra coisa que me incomoda bastante neste carro, que eu vou mostrar para vocês. Poderia ter mostrado em movimento também. Quando eu me posiciono aqui para dirigir, reparem que a alça da porta aqui fica pegando diretamente na lateral aqui do meu joelho. E isso incomoda bastante. Pelo menos é um carro automático, então eu consigo manter a perna assim, que aí eu não fico aqui empurrando a alça da porta. Porém, essa posição é mais desconfortável, então você cansa mais facilmente. Em uma viagem um pouco mais longa, você vai acabar colocando o pé lá para frente para ficar mais confortável. Só que ele pega bastante aqui na sua perna. E é bem duro isso aqui, ele parece um pouco pontiagudo, sabe? Agora vamos falar sobre a média de consumo geral de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Aqui no Trip A, que a gente resetou saindo de São Bernardo do Campo, a gente percebe que rodamos 78,6 quilômetros, na verdade em 1 hora e 30 minutos. Acontece que, ao chegar aqui, eu anotei, lógico, os dados de viagem para a gente não perdê-los, mas ele fica contando o tempo mesmo com o motor desligado, caso você esteja com a chave ligada. E como a gente para aqui para tirar algumas fotos e coisas nesse sentido, na verdade ele acabou aumentando ali 6 minutinhos. Reparem que acabou de aumentar para 1 hora e 37, mas na verdade foram 1 hora e meia. O consumo não alterou, 15,3 km por litro. Lembrando, gasolina, ar ligado o tempo inteiro. E esse trecho inclui também o trânsito de São Paulo, os nossos testes de desempenho na estrada e etc. Então ainda é um consumo bem interessante. É um carro de fato bem econômico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou do Fiat Argo S-Design com esse conjunto mecânico, motor 1.3 e câmbio CVT. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.